Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui para responder uma pessoa que deixou um comentário aqui no meu vídeo. E no comentário ela falou assim: Bom dia, adorei alguns vídeos que você postou. Eu gostaria de saber como fazer uma cerca concertina. Você consegue me ajudar? Eu confesso que eu não sabia o que era uma cerca concertina, mas aí eu fiz algumas buscas aqui e descobri o que era. Então eu vou fazer uma família aninhada para poder criar essa cerca que ela gostaria de fazer. Então, para isso, eu vou abrir aqui o meu Revit, vou vir em famílias e vou criar uma nova família. Eu vou chamar essa família, vou chamar não, vou escolher o template de modelo genérico métrico para poder criar. E eu vou entrar aqui na minha vista de elevação frontal. Aqui eu vou criar alguns planos de referência que vai servir de base para eu criar essa família, tá? Então eu vou criar um plano de referência aqui do meu lado esquerdo, um do meu lado direito e um aqui na minha parte de cima. Esses daqui eu vou colocar uma cota equidistante e vou colocar uma cota inteira que vai ser o meu parâmetro comprimento. Então eu venho aqui em legenda, clico aqui criar parâmetro e vou chamar isso aqui de comprimento, tá? Todos esses parâmetros que eu for criar aqui dentro dessa família, eles vão ser de instância, porque como é uma família aninhada, depois eu vou precisar associar esses parâmetros na nova família. Então, todos os parâmetros aqui são parâmetros de instância. Isso daqui, então, vai ser a minha altura. A altura também por instância. E aqui, então, eu vou colocar que a minha altura vai ser 500 e o meu comprimento vai ser 120, tá? E agora, eu vou criar as minhas espessuras. Então, para criar as espessuras, eu tenho que... eu posso copiar isso aqui, vou colocar 20. Vou colocar uma cota aqui. Isso aqui vai ser 20. Aqui eu vou criar outro plano de referência aqui para dentro também. Vou copiar 20. Vou colocar uma cota aqui. Esse daqui também eu vou copiar ele para baixo. Vou colocar uma cota aqui. Esse de baixo eu vou criar um plano de referência, porque ele não me deixa copiar o de baixo. Então, eu vou criar. Então, isso aqui também vai ser 20. E eu vou criar também dois planos de referência, um do lado esquerdo e um do lado direito do meu central. Vou colocar uma cota neles que vai ser uma cota equidistante, mas eu quero que cada um tenha 10. E isso aqui também vai ser a minha espessura, tá? Então, depois que eu criei todas as espessuras de todos os lados, eu seleciono elas, vou selecionar todas as cotas, que são cotas de espessura, vou clicar aqui e vou chamar ela de espessura. Depois que eu criei as espessuras, eu vou colocar aqui ó, na escala 1 para 5, para ficar melhor para visualizar, eu preciso criar ainda, no meio delas, um plano de referência equidistante. Então, todas as minhas espessuras vão ter no meio um plano de referência que vai ser equidistante com os outros. Então, aqui eu também tenho um. Faço uma cota equidistante. Embaixo a mesma coisa. Eu copio um para o meio. E faço uma cota equidistante. Depois que eu criei todos os planos de referência dessa vista, eu posso ir na minha vista direita e aqui eu vou criar também um plano de referência na esquerda
e um plano de referência aqui na direita. Esses planos de referência, eles são equidistantes, e aqui eu tenho uma cota que eu vou colocar um parâmetro nela que vai se chamar diâmetro. Isso também é instância. E o diâmetro, ele vai ser igual à minha altura. Tá. Só tomar uma aguinha aqui. Feito isso, eu vou criar agora a minha geometria. Então, eu vou usar a mescla com varredura para poder criar. Então, eu vou clicar aqui, mescla com varredura, vou vir aqui em caminho do croquis e vou desenhar o caminho do meu croquis usando o arco de 3 pontos. Então, eu vou clicar aqui ó, no topo, no meu primeiro plano de referência, vou até o último plano de referência e vou vir com o arco para o lado esquerdo. Ele vai me dar aqui ó, 2 cadeados, eu travo um, clico com o tab para ele selecionar o outro e travo o outro. Depois disso, eu confirmo e vou vir aqui ó, em selecionar perfil 1, editar perfil. Ele vai pedir para ir para a elevação frontal, eu clico que sim. E aqui, então, eu vou desenhar mais um arco de 3 pontos. Vou clicar aqui ó, no arco de 3 pontos, vou vir aqui ó, do esquerdo para o direito e vou com ele até o topo. Aqui, eu preciso ter certeza que eu estou alinhando o plano de referência da esquerda com a ponta do arco, o da direita com a ponta do arco e o do centro. Eu preciso ter certeza disso, senão não funciona. Agora, eu vou espelhar isso aqui para baixo. O de baixo eu não preciso alinhar, porque o de cima já está alinhado. Vou confirmar, vou vir aqui em selecionar perfil 2, editar perfil. Agora, eu vou vir aqui para baixo, vou clicar no arco de ter 3 pontos e vou vir do esquerdo para o direito até o topo. Aqui eu vou alinhar o lado esquerdo com a ponta esquerda do meu arco, o lado direito com o lado direito do meu arco e também o central. Seleciono o meu arco e espelho ele para o outro lado. Vou confirmar e vou confirmar novamente. Agora eu posso vir aqui ó, no sombreado para eu ver como ficou a minha forma, tá? Vou te mostrar aqui no 3D, ó. Essa é uma das voltas do meu arco. Agora eu vou vir aqui, ó, na minha vista frontal, vou selecionar isso daqui e vou espelhar para o outro lado. Depois eu vou vir aqui em uma das minhas vistas direita, vou selecionar isso aqui e vou espelhar para o outro lado. Aqui no meu 3D, eu vou remover esse daqui, vou deixar esse arco desencontrado aqui, um que vem e dá uma volta. Só que aí, aqui na minha vista frontal, novamente, eu preciso ter certeza de alinhar, de que eu esteja todo mundo alinhado novamente. Porque sempre que eu faço um espelhar com alguma geometria, o espelho, ele não vem grudado nos planos de referência. Os planos de referência, eles não vêm travado cadeado. Então, eu tenho que vir nessas formas geométricas, editando elas e alinhando novamente. Tá? Deixa eu só selecionar esse daqui primeiro. Eu vou fazer novamente nos dois, ó. Vou clicar aqui nesse primeiro. Vou alinhar 3 vezes. Vou concluir. Vou selecionar o outro, querendo pegar esse aqui, ó. Esse daqui. Dou 2 cliques em cima dele e venho alinhando ele
dos dois lados e no meio. Concluo, concluo. Esse daqui também eu vou só ter certeza que ele está alinhado dos dois lados. Depois que eu fiz esse alinhamento, o legal é que eu faça um teste, tá? Então, eu posso vir aqui e testar se a espessura está funcionando. Vou colocar 2 aqui. Olha lá, tá vendo que está funcionando? Olha, ele diminuiu a espessura para 2. Vou dar uma olhada lá no meu 3D. Viu que ele está fininho. E eu vou deixar assim por enquanto e vou salvar essa família. Posso vir aqui em salvar como, salvar família. Posso salvar ela aqui no meu desktop, chamar ela de peça para cerca, de repente. Tá? Nomeie do jeito que você quiser. Depois que eu terminei essa peça, eu preciso criar uma nova família. Então, eu venho em Arquivo, Novo, Família. Vou criar uma nova família de modelo genérico métrico. Aqui nessa família de modelo genérico métrico, eu vou criar 2 planos de referência, um de cada lado. Eles vão ser equidistantes. E isso aqui vai ser o meu comprimento. Então, eu venho aqui e coloco o comprimento. Porém, esse parâmetro vai ser de tipo, porque essa família vai ser a família que a gente vai usar na verdade, tá? Então, agora eu vou vir aqui nessa família que a gente salvou, vou carregar ela para dentro dessa nova família que eu estou criando, vou colocar minha peça aqui e vou mover ela aqui para cá, ó. Vou mover primeiro e eu vou alinhar esse meu plano de referência com o meu plano de referência da minha peça. Vou colocar aqui sombreado para a gente conseguir visualizar bem. Então, tenha certeza de alinhar bem com o plano de referência que é do lado de cá. Depois que eu fiz isso, eu preciso criar os parâmetros para poder associar os parâmetros dessa família. Então, eu vou vir aqui no meu cubinho azul e vou criar. Vou criar parâmetro de altura, parâmetro de tipo, vou criar parâmetro de espessura, vou criar parâmetro de comprimento, da peça. Todos eles parâmetros de tipo. Então, a minha altura, eu defini que ela é de 500, a minha peça é de 120 e a minha espessura é de 2, tá? Então, eu defini isso na família que eu criei na peça lá anterior. Isso aqui está definido. Então, para não dar conflito quando eu for associar, o ideal é que eu insira já agora as medidas que essa peça já tem, para não poder ter conflito na hora de eu inserir, associar os parâmetros. Então, eu vou selecionar ela e aqui, então, eu tenho a minha cota de altura, eu vou associar ela com a minha altura. Eu tenho aqui o meu comprimento, que vai ser o meu comprimento da peça. E a gente criou um parâmetro que não veio aqui, que é o parâmetro de espessura. Então, provavelmente, quando eu criei essa espessura, eu esqueci de colocar que ela era por instância. Por isso que ela não veio lá. Então, eu vou colocar aqui por instância e vou carregar e substituir essa versão. Aí, quando eu selecionar ela, vai vir aqui para mim, espessura. Então, eu vou colocar aqui espessura, espessura. Pronto. Depois que eu associei todos esses parâmetros, eu vou pegar isso daqui e vou usar a minha matriz para poder copiar isso aqui para cá. Só que eu vou usar aqui, ó, mover para o último. Vou pegar isso aqui e vou mover até o meu plano de referência final. Aqui eu vou alinhar esse plano de referência com o plano de referência final da minha peça, tá? Tenha certeza que você alinhou corretamente aqui no cantinho.
Depois que eu fiz isso, eu posso alinhar também no centro as duas peças. E eu vou selecionar a minha cota e vou vir aqui em legenda e vou adicionar um parâmetro nessa legenda. Vou colocar que isso aqui é a minha quantidade de peça. Vou dar um OK. E agora, aqui dentro do meu cubinho, eu vou inserir umas fórmulas, tá? Então, a quantidade de peças que eu quero, por enquanto eu tenho 2. Mas eu gostaria que o comprimento fosse dividido pela dimensão da minha peça, que é 120. E o comprimento da minha peça, eu gostaria que fosse o comprimento, vou colocar aqui entre parênteses, eu gostaria que fosse o comprimento dividido pela minha quantidade de peças. Vou fechar o parênteses e aqui eu vou colocar mais a espessura. E vou dar um OK. Aqui deu um pequeno problema, o que aconteceu? Eu aumentei o comprimento e alguma coisa aconteceu que saiu aqui um alinhamento do lado direito. Então, eu vou alinhar novamente o lado direito, vou remover essa restrição e vou grudar esse plano de referência aqui novamente. Vou fazer mais um teste aqui de comprimento. Vou alterar esse comprimento aqui para 3. E aqui eu vou inserir o comprimento, abrir parênteses. O comprimento é dividido pela quantidade de peças, fecho parênteses, mais a espessura. Vou dar um OK. Pronto, agora sim, vamos ver aqui pertinho. Vamos dar uma olhada no nosso 3D. Tá funcionando bem. Se eu colocar aqui, ó, comprimento 1000, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, tá funcionando perfeitamente. Se eu aumentar a minha espessura para 5, de repente, viu que tá funcionando, né? Vou colocar aqui 1, ó, vai ficar bem fininho. Então, é isso. Eu posso utilizar essa cerca agora para colocar em cima do muro com a dimensão que eu gosto, com a dimensão que o muro tem, e usar essa família aqui nos meus projetos. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.